Hello, cocleares! Bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas dificuldades que essa pandemia causa e causou na gente, nós usuários de implante coclear. Então, eu sou surda e usuária de implante coclear no meu ouvido esquerdo desde os meus 6, 7 anos de idade e no meu ouvido direito desde os meus 8 anos de idade. Sim, cada ouvido tem uma data e antes disso eu ainda usava o AASES. Foi antes de eu completar 4 anos de idade. E a AASES e implante coclear são duas coisas completamente diferentes. Por quê? O que o AASES faz? O AASES amplifica o som que já existe. Já o implante coclear, ele pega o som, transforma em impulso, leva para a cóclea, que a cóclea passa para o nervo, que o nervo passa para o cérebro, que o cérebro faz todo o trabalho dele. É o nervo auditivo, tá? Então, é complicado, muito complicado, mas depois de você ter muito treino auditivo, entra na rotina e fica normal para você. E uma coisa que auxilia muito a gente é conversar com pessoas que falam alto, claro e que te articulam bem a boca. Porque assim, nós surdos ouvintes, é muito difícil a gente conseguir conversar com pessoas que falam baixo, que falam para dentro e que mal articulam a boca. É muito complicado. Então, pra gente é muito confortável a gente conversar com pessoas que falem pra fora, com todas aquelas características que eu falei. Porque assim a gente até consegue conversar com elas até de costas, é fácil. Pra gente é confortável. Mas, obviamente, nem todo mundo é assim. Então, a solução pra isso, né, que nós surdos ouvintes utilizamos, e até os surdos mesmo, que às vezes são moralizados na língua portuguesa, a gente utiliza a leitura orofacial, também conhecida como a leitura labial, que é a leitura da fala. A gente presta atenção na pessoa, observa seus movimentos, presta atenção nas emoções do rosto, os movimentos dos lábios, e assim a gente consegue ler o que ela está falando. Simples assim, né? E somando os sons que a gente ouve, mais a das leituras labiais, juntando os dois dá a compreensão da fala. Antes, quando eu usava o AASES, eu era mas muito, vocês não têm noção de quanto que eu lia a boca da pessoa. Era toda hora olhando para a boca, prestando atenção, porque eu não conseguia ouvir. O AASES já não estava dando tanto resultado quanto a gente esperava. Então, eu era muito craque na leitura labial. Só que, obviamente, com o tempo, né, depois que eu coloquei o implante, que a minha desenvoltura no implante foi aumentando, e o treinamento para minha desenvoltura é feito totalmente no treino auditivo, não tem sequer uma leitura labial, a gente vai perdendo a manha, mas ela é muito essencial nos lugares barulhentos, com muitos barulhos, ruídos, então a gente junta os dois. É recomendado que a gente evite olhar muito para a boca da pessoa, sim, mas às vezes não tem jeito não e a gente tem que olhar para conseguir entender. Então, quando a minha vida corria bem, normalmente, eu estava feliz da vida com a minha evolução auditiva acontecendo, vem a bendita pandemia do coronavírus. Gente, de uma hora para outra, a gente foi tirado de sala, colocado em casa, na frente do computador, para fazer aula, sem professor do nosso lado, sem amigos, sem convivência. E conviver é aprender. Tá bom, mas o que isso tem a ver? Tá bom, vamos lá. Março de 2020. Começaram lá nas aulas, normalmente. No segundo mês de aula, a gente foi retirado da sala de aula. Ficamos 15 dias sem aula, recebendo atividade por e-mail. E logo depois disso,
a gente entrou nas aulas online. Gente, foi difícil no começo, né? Porque era senha que não entrava, era e-mail que travava, era plataforma que não fazia o que devia fazer. Era adaptação. Adaptação. Se não fosse adaptação, a gente não estaria assim agora, nesse momento. Confesso que quanto à questão auditiva, não é tão ruim assim não. Por quê? É muito melhor você ter o professor olhando para a câmera, falando com a câmera, né? Falando num lugar silencioso, e você recebia o som sem nenhum barulho, porque todo mundo ficava de microfone fechado. Enquanto a questão auditiva não era tão complicado. Aí eu achando que ia tudo bem, me vem outra notícia ruim. Todos nós teríamos que usar máscaras em lugares públicos. Alguém avisa para esse Covid que eu preciso de som alto e claro, não abafado, e eu preciso de boca destapada para eu poder conseguir fazer a leitura labial? Mas é uma questão de saúde pública. Em setembro passado, quando eu retornei às aulas presenciais de inglês, foi um terror danado. Porque além de eu ter dificuldade para entender a minha própria língua, minha língua nativa, eu tinha que entender outra língua que eu estava aprendendo com a professora que falava baixo, né? Num ambiente todo aberto, sala pequena, não era fechado, não tinha ar-condicionado, com os ruídos de fora, vento entrando e saindo, a professora atrás da janela e eu na frente dela, e ela com a máscara tapada, falando grego, e eu não entendendo nada. Conversei com meus pais sobre essa dificuldade que eu tava tendo. Eles foram até a escola, falaram com a diretora, falaram das minhas dificuldades que eu tava tendo, que eu não conseguia isso, eu não tava dando certo muito isso. Aí a escola botou o professor pra usar um tipo de máscara que desce pra ver a boca do professor. Era ela toda tapada. Normal, né? Eu vou botar uma imagem aqui do canto, porque eu não consigo explicar pra vocês como é que é. Tá aqui. Logo, a escola providenciou, né, a máscara. Ela era toda tapada de tecido, pano, tinha descartável e sim, dava pra ver a boca do professor. Só que o som continuava abafado. E além do som continuar abafado, o professor falava, a boca ficava coberta de respiração. Mas sabe quando você sopra o espelho e ele fica embaçado? É isso, a gente respira, fala, solta ar e embaça o plásticozinho da máscara. Então isso não ajuda muito. E além de não ajudar a gente a ouvir, me dava nojo, anseio de vômito, gente. Não dava certo. Aí eles foram na escola de novo e eles recomendaram um outro tipo de máscara que se chama Face Shield. Tem as Face Shields que vem aqui, cobre o rosto inteiro, e aquelas que são só aqui embaixo. Eu vou deixar a imagem aqui dos dois lados pra vocês. Melhorou bastante. O som ainda ficava um pouco abafado, mas ficava melhor. Visivelmente era melhor. A máscara é um desafio muito grande para nós usuários de implante coclear, porque a solução, né, que o implante dá é você conseguir ouvir o som. Só que é difícil ouvir o som quando o som sai abafado. O som sai abafado para vocês também? Deve sair. Só que pra gente é muito pior. A gente tem que fazer um esforço maior para conseguir entender. Na igreja, após o culto, as pessoas adoram conversar. Eu gosto muito de conversar com as pessoas depois do culto, porque é bom conviver. Só que depois que começou o uso obrigatório de máscara, ficou muito complicado. Porque, assim, você pede pra pessoa repetir 1, 2, 3 vezes, já tá bom. Agora, você passa disso, a pessoa fica nervosa. Eu fico nervosa de pedir pra pessoa repetir mais de 3 vezes. Porque fica chato, não é legal. Isso é muito difícil pra gente. É uma das dificuldades que a gente passa. O uso de máscara é muito complicado. Sobre as aulas online, eu confesso que realmente me adaptei, porque eu não tive nenhuma perda de matéria, nenhuma perda de atividade, nem nada, por eu ser usuária de implante coclear, por eu ser surda.
eu não tive nenhum tipo de perda, eu realmente me adaptei. As perdas que eu tive, eventualmente, são aquelas que todo mundo teve. Surdos e ouvintes, ou surdos ouvintes, são as perdas que todo mundo teve. A perda da convivência. Isso é a conversa para mais de metro, não é nosso foco aqui, tá? Então, passou o ano de 2020, infelizmente a escola fechou o ano com o ensino online. Então, chegou o tão esperado 2021. Os meus pais, né, novamente foram para a escola, falaram do uso certo de máscaras, falaram qual que é a máscara que seria melhor para mim, e isso, blá, 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 um monte de coisa. Para todos os professores poderem usar a máscara correta, né? São cerca de 8 professores. E não foi logo de primeira que eles começaram a usar máscara. Não foi na primeira semana, não foi nem na segunda e nem na terceira. Porque ou era professor que não sabia, ou era professor que não foi avisado, ou era professor que esquecia a máscara em casa e no outro dia também não via. Então era muito difícil. Mas logo depois eles começaram a lembrar e entrou na rotina deles, graças a Deus. Só que agora o ensino, o estilo de ensino era um ensino híbrido. E como o professor estava na sala de aula, estava maluquinho para poder dar aula do jeito que era. Só que o problema é que ele tinha que dar atenção para as duas coisas. O professor não ficava na câmera, ele ficava rodando pela sala inteira. O som, quando ele ficava perto do quadro, o som não chegava direito para nós, né? E era muito complicado. Depois a escola resolveu esse negócio de som, nananã, pegou o microfone, botou, melhorou, mas ainda assim era difícil. Porque sabe aquele professor que gosta de rodar pela sala, quando ele está falando? Então, o professor começava a rodar pela sala e dar explicação, a gente não perdia metade da explicação. Porque o professor tava no outro planeta, fazendo não sei o que lá, sendo que existiam alunos querendo aprender em casa e na escola. Os meus pais, eles estavam indo na escola, tentando, né, fazer com que eu pudesse participar nas 2 semanas, para eu poder não ter esse problema. Só que estava indisponível. Os meus pais fizeram um outro negócio lá, à base das leis, que tinha que falar, que não podia prejudicar aluno com deficiência, com isso, com aquilo. Mas o diretor da escola, ele entendia a dificuldade que eu passava, só que ele não podia fazer nada, porque o decreto do governo aqui, de onde eu estudo, né, não permitia com que a gente eu ficasse entre os 2 grupos. Porque se um grupo se contaminasse, eu poderia contaminar o outro, porque eu estaria naquele grupo que foi contaminado. E se eu fosse pro outro grupo, eu ia contaminar todo mundo. Então ia ser muito prejudicial para todo mundo. Agradeço a Deus porque a gente voltou pro ensino online, porque estava sendo muito mais complicado o ensino híbrido do que o próprio ensino online. Como todo mundo já estava adaptado, foi muito mais prático e muito mais fácil. E cá estamos nós até hoje no ensino online. Aqui o Fundamental 2, né? Pelo menos aqui onde eu moro. Se as aulas retornarem para o ensino híbrido de novo, confesso que eu vou ter uma certa dificuldade, mas eu vou fazer o que eu sempre fiz durante a minha vida inteira. Tentar me adaptar, e quando me adaptar vai ser muito mais fácil. De cabanos! Nesse momento das pessoas serem obrigadas a usar máscaras, que você é usuário de implante coclear, então provavelmente você está passando certas dificuldades para você entender absolutamente tudo que as pessoas estão falando com você. Você não deve estar conseguindo entender. Então a dica é: sorria. Isabela, o que sorrir tem a ver com ouvir? Gente, a mesma coisa que pandemia tem a ver com audição. Eu vou te dizer o porquê. As pessoas que sorriem muito, né? Passam energias positivas. E
as pessoas que estão falando com você, dialogando com você, que estão usando máscaras, vão ter muito mais paciência com você do que elas teriam se você não sorrisse. Mas Isabela, eu tô de máscara, ninguém vai ver que eu tô sorrindo. Sorria! Dá pra ver o sorriso no seu olho. É como diz, os olhos são a janela da alma. Porque se você estiver sorrindo, a pessoa vai ter energia positiva, né? Vai estar passando energia positiva pra pessoa e ela vai ter mais paciência com você. Vai prestar mais atenção em você e vai te ajudar. E isso vai ser melhor pra você e pra ela. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para vocês não ficarem por fora de nada desse canal aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que eu sei que todo mundo ama, porque isso vai ajudar no meu engajamento para chegar para mais pessoas, para mais gente e para mais estudos que ouvem. Se você não me segue no meu Instagram, o arroba vai estar aparecendo nesse canto da tela aqui. E um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!